Olá, boa noite, queridos amigos e amigas do GELAC, Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade. Hoje, mais uma noite em que nos debruçaremos sobre o estudo da doutrina espírita, neste projeto que o GELAC vem trazendo este ano de 2022, o projeto Conhecendo o Espiritismo. Meu nome é Rodrigo França, sou um estudante, trabalhador desta casa, GELAC, e com muita satisfação hoje terei a oportunidade de estar estudando com vocês alguns conteúdos importantes da doutrina espírita, e eu espero de coração que nossa noite seja bastante feliz no nosso aprendizado. Em especial, vamos iniciar o nosso trabalho com uma prece. Então, há aqueles que desejarem fechar os olhos, se sentirem à vontade. Vamos clamar ao Mestre Jesus e aos benfeitores espirituais que eles possam nos conceder esta noite a clareza para o entendimento do que a doutrina vem nos trazer, nos dando o equilíbrio necessário na colocação das palavras e do conhecimento em prol de nós mesmos. Que possamos, ao término deste momento que estamos dispondo ao aprendizado, poder colocar em prática em nossas vidas o aprendizado ao que estamos nos propondo neste momento. Que o Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Queridos amigos, hoje o nosso estudo tratará do conhecimento da famosa questão 100 que Kardec nos traz, o conhecimento da escala espírita, que foi criada por Allan Kardec. Qual foi a finalidade que Kardec criou essa escala? Por que devemos estudar, como estudantes do Espiritismo, a escala espírita? Como esse conhecimento se reflete em nossas vidas? Qual é a progressão dos espíritos? Como se dá a evolução? Então esses são os temas que vamos nos debruçar esta noite, para que a gente possa, dentro do tempo que nós temos, criar um conhecimento básico sobre o que Kardec nos traz nas questões 100 a 113, no que tange a escala espírita, e para a progressão dos espíritos, de 114 a 127. Faremos um breve apanhado aqui, mas é recomendável que os estudantes se debrucem sobre o livro, sobre a literatura kardeciana, porque ela é muito rica e muito vasta. Então, amigos, para dar um primeiro apanhado do que iremos tratar, é necessário que a gente retorne um pouco no tempo e entenda como é que a doutrina espírita foi fundada em seus aspectos primários. Kardec se debruçou no momento em que estava tendo aquelas revelações com as mesas girantes, as batidas de mesa, aquele primeiro momento onde as manifestações materiais se faziam. Ele começou a observar que existia com frequentemente contradições nas linguagens dos espíritos. Logo nas primeiras comunicações em que ele começou a aglutinar o material ao qual ele iria se debruçar mais à frente, para poder traçar as linhas da doutrina espírita, ele via que as comunicações provocavam muitas incertezas naqueles que se debruçavam a estudá-la com um pouco mais de afinco. Então ele começou a constituir a ciência espírita, aquela ciência nova que estava nascendo naquele momento, comparando os fatos, observando as analogias e as dessemelhanças, de forma a estabelecer regras, as classificações e os princípios. Os fenômenos espontâneos que surgiam ali, como em outras épocas, jamais deixaram de ser produzidos
desde os tempos em que a humanidade se entende, que a história consegue retratar, desde o tempo de Moisés, já se tinha a presença da mediunidade no mundo, e aquelas pitonisas, os xamãs, né, os magos, videntes, que a história sempre trouxe com uma certa mística, né? Sempre trouxeram fenômenos junto a esses movimentos de pessoas, de misticismo, né? De domínio do espiritual e do místico, né? Do místico, do esotérico. Então, alguns eventos passaram despercebidos, né? Interpretando segundo os preconceitos ou ignorâncias da época. Então, esses eventos mediúnicos, né, espirituais, eles eram explorados de acordo com a crença, da crença daquela sociedade, daquela época. E isso gerou, aos olhos menos treinados, somente a questão fenomênica, né? Foram dados valores e simbolismos a essas manifestações que, a um olho mais treinado, após se debruçar maior sobre essas observações de uma forma mais séria, principalmente no início da doutrina espírita, que o início era muito simples, como eu já falei aqui, com relação às batidas de mesa, né, as mesas girantes naquele momento. Após uma observação mais atenta que Kardec fez, ele notou que aquelas comunicações eram muito mais complexas do que se suspeitavam. As relações com os espíritos eram muito julgadas conforme a natureza das relações. Então a sociedade ou dizia que aquela manifestação era de um demônio ou de um anjo, a depender da conveniência e da natureza dessas relações. Então a explicação do fenômeno se sucedeu de duas formas, duas teorias praticamente se delineou naquele momento ali. Kardec observou que existiria aquelas explicações dos homens à sua maneira. Por exemplo, o magnetista relacionava tudo que era produzido daqueles fenômenos à ação magnética. Já o físico dizia que aqueles fenômenos estavam relacionados com a eletricidade, só para a gente ter uma ideia. Existia uma outra vertente que era uma vertente mais espiritualista, né? Em que era como se admitisse que não existiria contradição nas mensagens que fossem dadas pelos espíritos. E, segundo a opinião dos populares, né, esses espíritos eles seriam ou benfazejos ou malfazejos, né? Ou com todas as suas virtudes, os benfazejos, ou com todos os seus vícios. E eles, aos olhos da população, né, aos menos estudados, ali, aos menos cultos, esses espíritos, eles eram donos de todo o saber infinito. De todo o saber infinito. Existe um caso interessante em que Kardec nos traz que houve uma comunicação de um espírito em que este sugeria a utilização de um unguento para a tintura de um cabelo. Ele sugeriu na comunicação dele que um determinado indivíduo utilizasse esse unguento no cabelo para a tintura. O indivíduo seguiu a orientação do espírito, contudo, formou-se, segundo Kardec,
uma pasta, né, muito pegajosa no couro cabeludo, que deu grande dificuldade para ser removida. Então imagine, né? Ele seguiu a orientação do espírito porque queria tingir o cabelo e acabou se dando mal ao ponto de provocar uma certa dificuldade, com certeza ferimentos em sua cabeça para retirar esse unguento. Então ele foi vítima de um trote, né? Eu diria que foi um trote. Então Kardec nos traz algumas observações. Os espíritos, como a gente sabe, nada mais são do que os homens que viveram na Terra. Seria muito ingênuo de nossa parte, como Kardec fala, seria difícil, iria ferir a razão se nós acreditássemos na transformação após a morte de um criminoso em um homem de bem. Não é? Simplesmente porque morreu. Isso fere a razão. As comunicações que se recebiam, se recebem, tão diferentes, né? Algumas comunicações elas são tão sublimes e outras são tão baixas, de tanta baixeza. Então, como é que tudo isso poderia, digamos, fazer sentido se os espíritos fossem donos da verdade, donos de todo o conhecimento, se eles pudessem, após a morte, como um passe de mágica, se transformar em pessoas bondosas, como se todo o mal que ele fez encarnado simplesmente fosse deixado para trás, desprezado, e ele se transformasse de uma forma divina só porque morreu. Não faz muito sentido seguir por essa linha de raciocínio. Então Kardec afirma: traçada pelos próprios espíritos e pela própria observação dos fatos, a escala espírita dá-nos a chave de todas as aparentes anomalias da linguagem dos espíritos. Segundo ele, é preciso chegar, pela força do hábito, a conhecê-los, a bem dizer, à primeira vista, e poder assinalar-lhes a classe de acordo com a natureza das suas manifestações. Então, meus amigos, existe uma diferença entre os espíritos, é notório, do ponto de vista intelectual e do ponto de vista moral. Já sabemos, pelo que estudamos até aqui, que os espíritos, como são as pessoas sem um invólucro carnal, não são iguais. Cada um está em um estágio. E quando a gente fala espírito aqui, é interessante a gente trazer isso para a nossa intimidade. Espíritos somos todos nós. Alguns estão encarnados, outros desencarnados. Mas não podemos perder de vista que tudo que estamos estudando não é para o outro, e sim para nós mesmos. É a nossa forma que a doutrina espírita traz para nos conhecer e traz também para que a gente possa conhecer o outro. E dessa forma, ter um maior entendimento em nossas relações e galgar um caminho venturoso para o nosso progresso. Então, os espíritos eles não podem pertencer à mesma ordem. Eles apresentam diferentes graus de desenvolvimento. Eles avançam nessa hierarquia. A gente pode ter aí a figura de uma pirâmide, onde na base desta pirâmide nós temos os espíritos impuros e os espíritos inferiores, que vamos tratar um pouco mais à frente, detalhar isso. E no topo desta pirâmide nós temos os espíritos superiores, os espíritos crísticos, os espíritos da primeira ordem. Nós temos a perfeição. Então eles avançam na hierarquia
em qualidade, em experiência e em conhecimento. A classificação dessa ordem dos espíritos se dá pelo grau de adiantamento. Essa transição ela é insensível, porque nós temos um leque, né, um gradiente, por assim dizer, que tende ao infinito, desde o mais simples e ignorante à perfeição do espírito puro. Então, esse gradiente se dá diferente das qualidades adquiridas que cada espírito teve no seu progresso intelectual e moral. E também em decorrência das imperfeições de que eles terão despojado ao longo da sua jornada evolutiva. Então Kardec, por meio da observação, julgou as palavras e os atos dos espíritos, classificando-os por semelhança. O codificador, ele formulou um quadro, que é esse quadro que nós chamamos de escala espírita, tomando como base os ensinamentos dos espíritos. E os espíritos admitiram 3 categorias principais. No livro dos Espíritos, me permitam ler, na questão 97. A pergunta que Kardec faz: há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? A resposta dos espíritos: o número é ilimitado. Não há entre essas ordens uma linha de demarcação como limite. E assim, as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas à vontade. Ou seja, deixou-se que as classificações dos espíritos podem se multiplicar ou se reduzir à vontade. Porém, segue aqui, considerando-se as características gerais, podem reduzir-se a 3 principais. Em primeiro lugar, os que chegaram à perfeição, os espíritos puros. Os da segunda ordem são os que atingiram o meio da escala. O desejo do bem é sua preocupação. Os do último grau, ainda no início da escala, são os espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, pelo desejo do mal e por todas as más paixões que retardam seu adiantamento. Então os espíritos estabeleceram aí para Kardec uma pirâmide, podemos enxergar assim, com 3 divisões, onde no topo da pirâmide temos os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. No meio da pirâmide, nós temos os espíritos bons, chamados de espíritos da segunda ordem. Predominância do espírito sobre a matéria. Essa é a característica daqueles espíritos que estão nesta faixa. E o desejo do bem. E na base da pirâmide estão os espíritos da terceira ordem, conhecidos como espíritos imperfeitos. Estes devem percorrer todas as etapas. Há uma predominância da matéria sobre o espírito para os espíritos dessa faixa. Existe, segundo Kardec, a propensão ao mal por conta da ignorância, do orgulho, do egoísmo e todas as paixões que são frutos das consequências destes. O orgulho e o egoísmo, que são as 2 chagas da humanidade. É para isto, por este orgulho e pelo egoísmo, que os espíritos imperfeitos sofrem. Porém, houve uma necessidade de Kardec, após receber
essas 3 divisões que eu acabei de citar dos espíritos orientadores da codificação, de subdividir em classes. Ou seja, as classes são subdivisões das 3 ordens que os espíritos superiores colocaram para Kardec, da classificação. Então a intenção de Kardec com isso é destacar o grau de confiança nos espíritos que entravam em contato conosco. Ele procurou, pelos atos e pela linguagem, fazer essas subclassificações, para que pudéssemos, diante de uma comunicação com determinados espíritos, entender a que grau, a que classe eles se classificavam, de uma forma a não sermos traídos pelo comunicante que ali se prestava a entrar em contato conosco. Então é muito importante a gente tomar esse cuidado e ter essa noção da importância da escala espírita. Não é? Ela é uma ferramenta para a identificação dos espíritos que entram em contato conosco. Então é necessário a gente ter esse conhecimento prévio para reconhecer à frente quando estivermos colocados em situação de necessidade, seja por uma comunicação mediúnica que estejamos recebendo ou entrando em contato, seja por um texto, ou seja por uma psicofonia, como também para podermos interpretar os pensamentos, porque os espíritos se comunicam também pelo pensamento, sendo essa a linguagem universal dos espíritos, o pensamento. Bom, vamos começar a falar dos espíritos da 3ª ordem, os espíritos que estão na base da pirâmide, os espíritos imperfeitos. Nem todos são essencialmente maus. Entre eles, há alguns mais levianos, inconsequentes, com malícia, do que verdadeiramente maldade. Alguns não fazem nem o bem, nem o mal. Mas só o fato de não fazerem o bem já demonstra a sua inferioridade. Há outros, porventura, que se comprazem com o mal, ficam satisfeitos em encontrar ocasiões para fazer o mal. Veja como são as coisas. Veja que essas características dos espíritos imperfeitos são características que encontramos em nossa sociedade. Encontramos nas pessoas, encontramos em nós. Então, é importante que a gente sempre esteja olhando como um espelho. A doutrina espírita nos coloca diante de um espelho. Então, temos que estar sempre em contato com esse espelho para que possamos nos enxergar e, de posse disso, efetuar o esforço para nossas transformações. Os espíritos imperfeitos também podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia. Qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, ou seja, os espíritos, por serem imperfeitos, mas não quer dizer que não sejam inteligentes, né? Eles têm desenvolvimentos intelectuais que são pouco elevados. É pouco elevado. E o seu sentimento revela a sua interioridade. Geralmente, quando estamos diante de um espírito comunicante com um grande conhecimento, um vasto conhecimento cognitivo, uma inteligência, né, uma pessoa culta, temos certas dificuldades em saber de fato em que degrau da escala ele está. Mas o sentimento desses espíritos, a linguagem que eles utilizam, acaba entregando, denunciando a que faixa ele pertence. Então temos que ficar atentos a essas comunicações. Kardec subdividiu os espíritos imperfeitos
essa terceira ordem em 5 classes. São 5 subdivisões. A mais baixa dela, a 10ª classe. Embora eu estou falando de 5 classes, Kardec dividiu toda a escala espírita em 10 classes. A primeira ordem é provida de uma única classe. A segunda ordem ela é provida de 4 classes. Então já temos 5. E temos mais 5 classes dentro da terceira ordem. Estou falando dessas 5 classes da parte de baixo da pirâmide. Então nós temos os espíritos impuros. Esse é o que Kardec colocou mais abaixo na pirâmide. São aqueles que estão inclinados a fazer o mal. Este é o seu maior objetivo. Fazer o mal pelo mal. Esses dão conselhos falsos, provocam discórdias, desconfiança, se mascara para enganar. Liga-se aos homens de caráter fraco, a fim de induzi-lo à perdição. Tem a linguagem trivial e grosseira. Em alguns povos foram denominados de divindades maléficas, demônios, maus gênios ou maus espíritos. Veja. E aí vem uma observação que Kardec faz. Quando encarnados, propensos ao vícios degradantes, sensualidade, a crueldade, hipocrisia, cobiça e avareza sórdida. Então, meus amigos, este tipo de espíritos, né, eles estão colocados na parte mais baixa da pirâmide, segundo a classificação de Kardec, e são tidos como espíritos impuros. Esses desejam o mal pelo mal. Como estamos transitando do mundo de expiações para o mundo de regeneração, onde o mal começa a perder força, começa a ser transferido para outros mundos, esses espíritos desta natureza provavelmente não terão mais espaço neste mundo de regeneração. Então precisamos ficar atentos a essas características, porque estamos falando de nós mesmos, né? A classe seguinte são a dos espíritos levianos. Aqueles que agem sem seriedade. Levianos são aqueles que agem sem seriedade. São ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Envolve-se em tudo. E aí vem uma coisa bastante interessante que Kardec coloca. Respondem a tudo sem se preocupar com a verdade. Então veja que os espíritos levianos são aqueles espíritos brincalhões. Gostam de causar pequenos desgostos, atormentar, induzir ao erro por meio de mistificações e espertezas. Então, esses espíritos levianos são muito comuns em reuniões mediúnicas. Eles sempre visam ali atrapalhar o trabalho da reunião mediúnica, né? Não nos enganemos, esses espíritos nos cercam a todo tempo. Veja que em nossa sociedade, né, frequentemente nos deparamos com esse tipo de indivíduos, não é? Porque são espíritos, são indivíduos, gente como a gente, não é? E estão encarnados ou desencarnados. Aqueles que estão encarnados como nós, né? Quantos levianos encontramos por aí? Pessoas que não se debruçam para buscar um entendimento mais profundo sobre determinado assunto e passam informações de forma leviana, sem se preocupar com o conteúdo, não é? Então isso gera uma desinformação, a gente vai passando aquilo para frente, porque também não tivemos o cuidado. Então,
nós não podemos estar nessa condição de leviandade. Precisamos cada vez mais avançar nessa escala, nesse progresso. Espíritos pseudo-sábios. É outra categoria dos espíritos imperfeitos, outra classe. Aí Kardec diz: seus conhecimentos são bastante amplos, mas acreditam saber mais do que sabem na realidade. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, sua linguagem tem uma característica séria que pode induzir ao erro e ocasionar enganos sobre as suas capacidades e seus conhecimentos. É uma mistura de algumas verdades ao lado dos erros mais absurdos, do meio dos quais sobressai a presunção, o orgulho, a inveja. Então, meus amigos, aí vale aquela máxima da Epístola de João: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai se os espíritos são de Deus, porque são muitos dos falsos profetas que se levantaram no mundo. A primeira Epístola de João, capítulo 4. Os falsos sábios ou pseudo-sábios, eles são tidos, talvez, como os mais ardilosos dessas classes de espíritos, os mais inteligentes, aqueles que, porventura, têm a maior capacidade de ludibriar, de enganar aqueles que estão recebendo a comunicação. Geralmente se utilizam de nomes pomposos, né? Nome de pessoas famosas, em comunicações mediúnicas, né? De ser uma pessoa sem ser. Então, utiliza-se de essa forma de um linguajar mais polido, né? Porque eles tiveram algum progresso, sim, nessa parte intelectual, mas dentro dessas meias verdades que eles nos trazem em suas comunicações, eles inserem ali mentiras e distorções, o que podem causar consequências danosas, né, àquele a quem se destina a mensagem. Então esses são aqueles que necessitam de maior atenção do avaliador da mensagem. São dos espíritos pseudo-sábios. Existe também, dentro dos espíritos imperfeitos, os espíritos neutros. Esses são aqueles que não são bastante bons para fazer o bem, nem suficiente maus para fazer o mal. Inclina-se tanto para um lado quanto para o outro. Mas, por não fazer o bem, né, eles são, digamos assim, mais propensos a ser encaminhados para o mal. Então essa neutralidade deles os coloca mais próximos dos espíritos que estão predispostos a fazer o mal. Então, existe muitos, né? Muitos entre nós, né? E que estamos nessa condição, né? Neutra. Não temos coragem. Já não fazemos mais o mal, mas não temos coragem para fazer o bem. Então ficamos ali omissos, lavamos as mãos, né? Lavamos as mãos. Então, cabe a reflexão em qual dessas classes estamos nos encaixando. É claro que essas classes, elas não são absolutas, né? Então existem espíritos que estão transitando com características de diversas dessas classes. Kardec só fez, digamos assim, essa separação de uma forma a ilustrar as características mais predominantes. Mas, de modo geral, estamos todos nós imersos nessas classes, porque fazemos parte desses espíritos, em nossa maioria, né, imperfeitos. Existem também os espíritos
batedores e perturbadores. Kardec colocou aqui para nós. Vou ler para a gente. Estes espíritos não formam, propriamente falando, uma classe distinta quanto às qualidades pessoais, podendo pertencer a todas as classes da terceira ordem. Manifestam frequentemente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, o movimento de deslocamento anormal dos corpos sólidos e agitações. Kardec ainda traz a nossa reflexão que, diante das forças da natureza, há espíritos que são convocados a fazer, pelos espíritos superiores, é claro, são convocados a fazer as movimentações tectônicas, né? O movimento do ar, da água, de corpos duros nas entranhas da Terra. Ele levanta essa possibilidade. E esses espíritos são aqueles que estão, digamos, mais próximos da capacidade de fazer, mais próximos da condição material, para poder servir de instrumentos aos espíritos superiores nos trabalhos de ordem material que envolvem essas movimentações da matéria, né? Aí cabe ressaltar uma diferença entre um espírito batedor e um espírito que provoca barulhos por meio de pancada. O espírito batedor, de modo geral, é um espírito brincalhão, né? Esses barulhos que ele faz é espírito brincalhão. Só que, voltando lá às origens da doutrina espírita, onde existiam as pancadas por conta da movimentação das mesas, aquelas pancadas muitas vezes transmitiam mensagens edificantes. Embora se utilizando da pancada da mesa, alguns espíritos superiores utilizaram-se desse mecanismo, porque era um mecanismo que estava se iniciando naquele momento, de comunicação dos médios, né? Os médios de efeito físico, promovendo as comunicações espirituais por meio das pancadas. Então ali também existiam pancadas que foram de espíritos superiores, com mensagens superiores. É por isso que Kardec nos chama a atenção com relação ao conteúdo da mensagem, não à forma. Então, é o conteúdo da mensagem que vai denunciar o comunicante, e não a forma. Então vamos entrar agora na segunda ordem, a ordem dos espíritos bons. Esses espíritos já galgaram uma caminhada, né? E apresentam já um predomínio do espírito sobre a matéria. Já não estão tão apegados à matéria quanto os espíritos de terceira ordem. Já existe um desejo pelo bem. Uns já têm a ciência, o conhecimento científico bastante elaborado. Outros têm a sabedoria, que é a capacidade de poder julgar, fazer um juízo maior. Outros têm a bondade. E os mais adiantados reúnem a sabedoria e a bondade. Esses espíritos ainda conservam os traços da sua existência corporal. Kardec fala que tanto da linguagem quanto dos costumes. Então eles ainda estão ligados à matéria, mas em uma condição mais sutil, digamos assim. Eles ainda precisam passar por provas, ou seja, ainda têm a necessidade de se aperfeiçoar e a necessidade de passar por encarnações. Então eles já compreendem a Deus, né? Diferentemente dos espíritos inferiores que têm uma leve noção do que é Deus, né? Mas esses espíritos já compreendem a Deus, estão em um nível onde já gozam de uma certa felicidade. Sugerem pensamentos bons aos homens que estão no caminho do mal. Protegem a vida daqueles que se tornam dignos de neutralizar a influência dos espíritos imperfeitos. Então são esses espíritos que, de modo geral, nos cercam
para nos prover auxílio nas nossas preces, no nosso dia a dia. São eles que estão mais próximos de nós, nos auxiliando nesta caminhada e de evolução que estamos seguindo. Por eles já estarem um nível além do nosso, eles nos servem de apoio, nos dando impulso para subir na caminhada espiritual. Então, a esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças populares pelos nomes de gênios bons, gênios protetores, espíritos do bem. São os espíritos benfazejos. E esta segunda ordem, Kardec subdividiu em 4 classes. E vamos lá. A primeira classe que Kardec traz é a dos espíritos benévolos. Quem são esses? Kardec diz: sua qualidade dominante é a bondade. Satisfazem-se em prestar serviço aos homens e em protegê-los, mas seu saber é limitado. Seu progresso é maior no sentido moral do que o intelectual. Então, esses são os espíritos benévolos, né? Onde há predominância da bondade, né? Mas ainda não há um desenvolvimento intelectual maior, né? Prevalece a bondade nesses espíritos. E aí Kardec nos traz outra classe, a dos espíritos prudentes ou sábios. Ele diz: os que os distingue especialmente é a abrangência de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que as ciências, para as quais têm mais aptidão. Então, esses espíritos prudentes ou sábios já se dedicaram mais na sua evolução à parte científica. São esses que vão dar apoio ao desenvolvimento científico no orbe. Estarão próximos ali de cientistas, né? Próximos do desenvolvimento, impulsionando a evolução da sociedade nesses aspectos. Kardec nos traz os espíritos, uma outra classe, os espíritos de sabedoria. Aí ele fala: as qualidades morais do mais elevado grau formam o seu caráter. Esses espíritos de sabedoria já têm, em relação aos espíritos prudentes, um grau de moralidade maior. Ainda não têm conhecimento ilimitado. São dotados de uma capacidade intelectual que lhes dá um julgamento preciso e sábio sobre os homens e as coisas. Então, os espíritos de sabedoria já conseguem unir aí moralidade e intelectualidade, mas ainda não possuem conhecimento ilimitado. Mas já conseguem fazer um juízo melhor dos homens e das coisas. E aí temos o último nível, a última classe dos espíritos de segunda ordem, que são os espíritos superiores. Aí Kardec diz: reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem revela sempre a benevolência e é constantemente digna, elevada, muitas vezes sublime. O Kardec trazendo mais uma vez a questão da linguagem na comunicação para o reconhecimento dos espíritos. Sua superioridade os torna mais aptos que os outros para nos dar noções mais justas sobre as coisas do mundo incorpóreo. Já vê que ele já traz, os espíritos superiores nos dá uma ideia melhor do mundo incorpóreo, né? Do mundo incorpóreo. Os espíritos de sabedoria que eu falei anteriormente nos dá um julgamento e juízo do mundo dos homens e das coisas, mas os superiores já nos dão uma noção melhor do mundo incorpóreo. É para a gente notar a diferença. Quando, por exceção, esses espíritos superiores encarnam na Terra para realizar missão de progresso. Veja que esses espíritos superiores ainda podem encarnar
né? E eles nos servem de modelo de perfeição. Servem de modelo de perfeição à humanidade. Então, esses espíritos são os grandes avatares que já pisaram na Terra, né? As grandes referências de humanidade. Então, mas em raríssimas exceções que aparecem no mundo de provas e expiações. E por último, dentro dessa nossa explanação sobre as ordens dos espíritos, né, e sobre a escala espírita, nós temos o topo da pirâmide, os espíritos puros. É constituída a primeira classe, a primeira ordem de uma única classe, né? Ela é única. Então esses espíritos não sofrem nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Passa por todos os degraus, ou melhor, passaram por todos os degraus da escala e se libertaram de todas as impurezas da matéria. Gozam de uma felicidade inalterável, por não estarem sujeitos nem às necessidades, nem às variações e transformações da vida material. São os mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudando-os a se aperfeiçoarem e lhes designam missões. São chamados, às vezes, de anjos, arcanjos ou serafins. E aí, no orbe terrestre, aquele que conhecemos que atingiu a este grau de perfeição, espírito puro, é o nosso Mestre Jesus. Então, meus amigos, se estudarmos cuidadosamente as três ordens da escala espírita e as suas classes, como acabamos de ver, podemos nos apropriar do conhecimento que nos permitirá reconhecer os comunicantes. Uma vez que os espíritos, né, podem ser levianos, mentirosos, zombeteiros, malévolos, ter ideias de preconceitos, divertir-se a nossas custas, induzir-nos ao erro pela malícia, afirmar o que não sabe e dar-nos maus conselhos. Então, de posse deste conhecimento que acabamos de ver, é possível fazer essas identificações. E pela linguagem reconheceremos o verdadeiro sábio do ignorante, o homem sério do leviano, o que tem juízo daquele que não tem, o bem do mal. Então, essa é a finalidade de estudarmos a escala espírita, para que possamos ter ferramentas, mecanismos de reconhecer o comunicante. Porém, como já sabemos, os espíritos não ficam parados em determinado grau da escala espírita, né? O progresso é uma lei natural, uma lei divina, que impulsiona a todos nós. Então somos empurrados pelo progresso à perfeição. Mais cedo ou mais tarde, cada espírito chegará à condição de espírito puro. Então os espíritos, eles evoluem, se melhoram, passando de uma ordem inferior, no caso a terceira ordem, para a segunda ordem e daí para a primeira ordem. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, sem conhecimento. Devemos chegar todos à perfeição. E essa perfeição se vem por meio do conhecimento da verdade. E o conhecimento da verdade passa pelo conhecimento das leis naturais, das leis divinas, que teremos a oportunidade, dentro desse projeto do GELAC, em conhecer um pouco mais à frente. A nós que estamos seguindo aí pelo estudo.
Mais à frente estaremos falando sobre as leis morais. Então estaremos aprofundando um pouco mais sobre a lei divina. Então o conhecimento da verdade é que impulsiona o desenvolvimento do espírito. Então a felicidade eterna e pura, segundo as reflexões de Kardec, ela se dá pelo alcance da perfeição. Então os espíritos adquirem esse conhecimento ao passar pelas provas que a lei divina lhes impõe. Hoje estamos no mundo de provas e expiações, né? Seguindo para um mundo de regeneração, onde o mal terá menos influência, onde o bem começa a prevalecer. Mas ainda estaremos sob sujeição de provas, né? As provas fortalecem o espírito, né? Elas que apressam a marcha do progresso do espírito. E outra coisa muito importante para nosso agrado é que os espíritos não retrocedem em seu progresso. Então os espíritos estão sempre andando para frente, caminhando para frente na progressão da sua evolução. Ele pode escolher ficar estagnado, mas não retrograda, não retrocede na sua caminhada, porque o seu avanço moral e intelectual fica registrado no seu perispírito, na sua mente. E isto é um patrimônio do espírito. É a única coisa que nós conseguimos levar de uma vida para outra. É o nosso patrimônio espiritual. Na questão 119, Kardec formula aos espíritos o seguinte: Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem sofrer para atingir a primeira ordem. O que Kardec está perguntando aqui é: não teria como encurtar o caminho da perfeição? E os espíritos respondem: se tivessem sido criados perfeitos, não teriam nenhum mérito para desfrutar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? Além do mais, a desigualdade entre eles é necessária para desenvolver a personalidade, e a missão que realizam nessas diferentes ordens está nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Ou seja, os espíritos que estão na terceira ordem, independente da classe, na segunda ordem ou na primeira ordem, em diferentes ordens, cada um tem a sua função, assim como em nossa sociedade, onde cada profissão tem a sua função social, sendo indispensável as suas funções, né? Não podemos prescindir do médico, do engenheiro, do varredor de rua, não é? Do professor. Então, cada elemento da sociedade, ele tem a sua função, assim como os espíritos em cada grau fecha a obra divina pelas funções que cada um deve exercer. Kardec traz também a reflexão de que nem todos os espíritos precisam passar pelo mal para chegar ao bem. E aí os espíritos falam: Deus não os criou maus, os espíritos, e sim simples e ignorantes. E por conta do livre-arbítrio é que cada um escolhe o caminho que vai seguir em direção ao progresso. Alguns escolhem caminho menos sinuosos, outros escolhem caminho um pouco mais sinuosos, mas em decorrência do nosso livre-arbítrio. Nós partimos todos do mesmo princípio inteligente, simples e ignorante, e não maus. O livre-arbítrio ele se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Olha que beleza. Cabe a cada um resistir ou não às tentações. E essas tentações, ela vem pela influência, muitas vezes, dos maus espíritos, que tentam exercer a dominação
sobre os espíritos, sobre os outros espíritos. E essa influência ela vai seguir até que venhamos a atingir o domínio completo sobre os nossos atos. Então, quando a gente adquire esse domínio sobre os nossos atos, os maus espíritos não conseguem mais interferir em nossa caminhada. E essa interferência se dá, na maioria das vezes, pelos processos que conhecemos como os processos obsessivos. Não é? Os processos de obsessão, aos quais existe a predominância de uma mente sobre a outra mente. Uma mente mais forte sobre uma mente mais fraca. E como é que nos libertamos disso? Né? Como é que chegamos a esse domínio? Pelo estudo continuado, pelo autoconhecimento, pela evangelização, pela meditação. A meditação, como Santo Agostinho fazia ao término do seu dia, ao se deitar, ele fazia uma reflexão de como foi o seu dia, se ele havia ofendido alguém, se ele deixou de fazer o bem. Meditar não é somente nos fechar em um ambiente em silêncio, em posição de lótus. É mais do que isso. Meditar é reflexionar. E nós precisamos reflexionar sobre o que já sabemos. Precisamos revisitar aquilo que julgamos saber, revisitar os livros. Né? Estamos agora fazendo isso, revisitando o Livro dos Espíritos, para quem já estudou. Para quem não estudou, está tendo a primeira oportunidade, faça outras vezes. Porque a cada vez que a gente mergulha na literatura espírita, que é muito vasta e muito rica, nos deparamos sempre com algo novo que passamos despercebido em outro momento. Então, meus amigos, é necessário, com essas ferramentas que discutimos aqui, que possamos identificar o tipo do espírito comunicante, evitando assim os processos obsessivos como a fascinação. Associar o conteúdo da mensagem que recebemos à escala espírita é possível e é indispensável para sabermos a natureza do comunicante. Kardec, quando montou a escala espírita, ele montou a partir da observação das comunicações. Aí Emmanuel, o benfeitor, Emmanuel, por meio de Chico Xavier, no livro O Consolador, na questão 379, nos traz a seguinte reflexão. A linguagem do espírito é universal pelos fios invisíveis do pensamento, o que, aliás, não invalida a necessidade de um estudo atento acerca de todas as ideias lançadas nas mensagens, guardando-se muito cuidado no capítulo dos nomes ilustres que, porventura, as subscrevam. Então, Emmanuel, corroborando com Kardec, nos chama a atenção para o cuidado que devemos ter às mensagens que recebemos. Principalmente aquelas mensagens que têm os nomes ilustres, porque somos levados a dar mais valor ao nome a quem a mensagem, digamos assim, ao mensageiro do que a mensagem. E muitas vezes o mensageiro não é quem diz ser. E aí, meus amigos, para a nossa reflexão, e já finalizando minha participação, deixo uma última mensagem. É necessário utilizarmos a métrica de Kardec,
bom senso e a lógica. Então, meus queridos amigos, chegamos aqui ao final de nossa explanação, de nosso estudo. Espero que tenha servido de grande valia a nossa participação aqui. E peço a Deus que ilumine a todos, que vocês possam visitar a obra do Livro dos Espíritos, a partir da questão número 100, fazer esse estudo, né, refletir sobre o que colocamos aqui e o que está escrito na obra, se aprofundar nesse estudo, porque ele é muito importante para o nosso entendimento, para o entendimento das mensagens, para o entendimento do que virá pela frente nesse projeto que estamos dando seguimento. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado e tenha uma ótima semana.